Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Voltando aqui para o sentido positivo de Constituição do Schmitt. Então, como eu estava falando antes do intervalo, o sentido positivo aqui deve ser analisado sob o ponto de vista do positivismo político, certo? Não é o positivismo jurídico, que vocês já estão começando, inclusive, a se acostumar a ouvir aqui nas minhas aulas, nas aulas do professor Zé Roberto, nas aulas do professor Ângelo, que somos aí os três professores do direito, né? Que vocês estão convivendo agora. Então, a gente fala sobre positivismo jurídico, mas nesse caso específico do Schmitt, não será o positivismo jurídico, e será, sim, o positivismo de natureza política. Então, voltando para esse conceito aqui do Schmitt, vamos ter, então, a Constituição como resultado de uma decisão política fundamental de uma unidade política, que é a chamada nação. Certo? Então, nessa visão do Schmitt, de que a Constituição é o resultado de uma decisão política fundamental, o que vai acontecer aqui é o seguinte, tá? Ele no final coloca derivado de uma vontade política já existente. Então, na visão do Schmitt, antes da Constituição existir, vai existir o que ele vai chamar de nação. Essa nação vai ter lá seus interesses próprios, né? E esses interesses vão estar nessa vontade política que vai formar a Constituição. E aí, o Schmitt abre o primeiro espaço, como eu disse a vocês, que ele vai abrir algumas brechas. Então, nessa parte aqui, ele vai abrindo alguns espaços para que sejam reconhecidas constituições tanto de países que não são democráticos, quanto de países que sejam democráticos. Como isso aqui vai funcionar? Vejam só. Então, na visão do Schmitt, temos aí um país que é representado por essa ideia de nação, certo? Essa nação quer construir a sua Constituição, seu conjunto de normas jurídicas, mas essa origem da Constituição não virá propriamente do direito. Essa origem da Constituição vai vir de articulações políticas, ou seja, os diferentes grupos políticos que existem naquela sociedade vão se manifestando, vão buscando ali os acordos para que se chegue a um denominador comum. Esse denominador comum vai ser o que o Schmitt vai chamar de decisão política fundamental. Como isso vai ser conquistado, né? De que maneira vai se chegar a essa decisão política fundamental? Vamos ter aí, segundo o próprio Schmitt, dois caminhos possíveis, ou dois principais caminhos possíveis. Quando você tem uma democracia, quando você tem um governo democrático, um país que é democrático, ou uma nação, nos dizeres do Schmitt, democrática, então o que vai acontecer? Vamos ter ali, então, a manifestação do povo, a manifestação da nação, que vai querer essa Constituição. Então, vai se criar um órgão para que se faça essa Constituição, que é a chamada Assembleia Constituinte, certo? E serão, então, eleitas pessoas que vão ser os representantes dessa nação nesse órgão chamado Assembleia Constituinte. Então, vai haver eleições democráticas, várias pessoas vão poder se candidatar a esse cargo ou a esses cargos, e ao final das eleições, então serão indicados ali os mais votados, serão então indicados os eleitos que vão representar o povo ou a nação nesse órgão chamado Assembleia Constituinte. Como são pessoas de vários lugares do país, né? Como são de várias regiões e que vão representar diferentes estratos da sociedade, diferentes partes da sociedade, é bem provável que aí tenhamos várias correntes políticas que estejam representadas nesse órgão, Assembleia Constituinte. E vai ser lá na Assembleia Constituinte que vai se construir o texto desse conjunto de normas
que vai ser a Constituição. Eu estou narrando para vocês mais ou menos o que aconteceu com a Constituição de 88, né? A gente teve a escolha dos constituintes, que a gente chamava aqui no Brasil de deputados constituintes. Eles foram eleitos das mais variadas partes do Brasil, né? Cada estado elegeu seus representantes, Alagoas elegeu os seus, Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina e assim por diante. E eles foram ali sendo escolhidos para representar diferentes partes do povo. Tinha lá, né, geralmente na Assembleia Constituinte você vai encontrar desde representantes dos trabalhadores até representantes dos patrões, representantes de agricultores, pecuaristas, produtores industriais, os políticos de carreira, vai ter gente de todo tipo lá. Engenheiros, advogados, médicos, pessoas que não têm formação superior. Então, todo mundo pode aparecer por lá, né? Qualquer pessoa, teoricamente, poderia aparecer por lá, desde que, claro, filiada no partido e tal. Então, nessas circunstâncias, vai se construir esse texto. E esse texto final, né, que a gente vai chamar de Constituição, é justamente esse resultado de uma decisão política fundamental. Então, ali, depois de todos esses acordos, depois de todos esses debates, depois de todo esse diálogo que houve entre esses representantes do povo, ou os representantes da nação, vamos ter ali como resultado essa decisão política fundamental que o Carl Schmitt vai chamar de Constituição, certo? Então, essa é a ideia que temos de uma Constituição vinda da articulação política quando temos uma democracia, certo? Quando temos uma democracia, aí vamos ter realmente uma Assembleia Constituinte, vamos ter todo esse processo que é demorado, às vezes vai durar meses, anos, certo? Como foi o caso do Brasil, que durou ali 1 ano e pouco, quase 2 anos, certo? Então é um processo demorado, mas ao final vai sair um resultado ali que é essa expressão de uma decisão que vai representar os interesses do povo como um todo. Essa é a ideia, quando temos uma democracia. Mas existe a outra possibilidade, porque existem democracias e existem ditaduras. E quando houver um governo que não seja democrático, como isso vai se manifestar? De uma maneira totalmente diferente, ou de várias maneiras diferentes. Porque você pode ter várias formas aí de tentar manipular a realidade dos fatos para dar uma intenção, né, para ter uma intenção de que ali se tenha, na teoria, um governo democrático, uma Constituição que teve origem democrática, quando na verdade não teve, né? Lembram lá que eu falei aulas atrás do caso da ditadura militar de 64, né? O que é que eles fizeram com a Constituição de 67? Eles passaram um verniz ali de democracia, nos jornais saíram que a Constituição foi promulgada, quando na verdade ela foi imposta pelo governo, né? Houve a obrigatoriedade de votar. E se os deputados e senadores não votassem daquele jeito, do jeito que o governo queria, eles iam ter os mandatos cassados e iam ser presos. Então, essa era uma forma de manipulação. Tem outras formas. E tem a forma mais sutil, que é a seguinte: o governante vai dizer, olha, eu quero uma Constituição do jeito que eu quero, e vai indicar pessoas para fazer isso, como já aconteceu também aqui no Brasil. Quando Dom Pedro I foi lá buscar a Constituição, a primeira, né, foi mandar fazer a primeira Constituição, a do Império, a gente vai ver isso depois, ele até quis dar um verniz democrático, teve uma Assembleia Constituinte, mas quando ele viu o texto da Constituição que a Assembleia Constituinte preparou, que não era o texto que ele queria, o que é que ele fez? Dissolveu a Assembleia Constituinte e indicou uma comissão de notáveis, que eram seus amigos. E aí os seus amigos fizeram a Constituição do jeito que o Dom Pedro queria. Então, é uma forma também de se fazer, né? Dissolve, cria lá a Assembleia, desde que seja o texto que ele queira, o governante, beleza. Se não for, dissolve a Assembleia, acaba com ela, joga fora o texto e faz outro. E esse outro texto vai ser, claro, do jeito que o governante quer. Ou pode ser a maneira pior de todas, que foi aqui no Brasil, né? Também os exemplos brasileiros, que foi a Constituição do Estado Novo do Vargas, como a gente vai ver. O Getúlio Vargas mandou fechar o Congresso não funcionou durante o seu período de ditadura, e ele, então, mandou um amigo dele, o Francisco Campos, escrever a Constituição. Então, a Constituição ficou escrita do jeito que o Getúlio Vargas queria, por esse grande amigo dele. E ponto. Então, nesses casos aí, a Constituição vai sendo manipulada. Ou no próprio caso da Alemanha, do Schmitt, em que a Constituição de Weimar, que era a Constituição da época, era uma Constituição
social-democrata, era uma Constituição que previa direitos sociais e tudo mais. E quando Hitler subiu ao poder, ele não acabou com a Constituição de Weimar, ele continuou com ela, ele não fez outra. Mas ele fez tantas mudanças e ele fez tantas interpretações enviesadas da Constituição que ela perdeu sentido. Então, isso também pode acontecer. Não se perde a Constituição anterior, mas ela vai sendo interpretada da maneira que o governante quer. E aí ele vai direcionando a Constituição para o caminho que ele deseja, e não para o caminho que o povo deseja. Então, isso também pode acontecer. O Schmitt, ele reconhecia todas essas possibilidades. E ele não via distinção entre uma Constituição democrática e uma ditatorial. Ele entendia que todas elas tinham a mesma validade, que todas elas teriam a mesma força. E aí se abre uma brecha, porque se você diz que uma Constituição democrática é tão importante quanto a Constituição de uma ditadura, então tanto faz. Você está numa democracia quanto numa ditadura. A Constituição vai ter o mesmo valor. E isso, então, acaba levando ao seguinte raciocínio. Se um ditador está governando um país, então a Constituição que ele criar ou que ele mandar criar, ela vai ser tão forte quanto a Constituição de um país democrático, quando, na verdade, não é isso que acontece. Mas ainda não é hora de criticar o Schmitt, né? Só deixando aqui mostrando a vocês que ele abriu a brecha. Né? Lá nos anos 20, ele já abre a brecha para que governos ditatoriais possam entrar, né, com novas constituições e que isso não vai interferir na validade delas ou na força que elas vão ter, quando isso não acontece na prática. Então, depois eu vou fazer essa crítica mais forte aí a esse ponto do Schmitt. Outra coisa que merece atenção é que o Schmitt falava na palavra nação. E isso também vai abrir uma brecha mais alguns anos à frente, justamente para a ideia da nação escolhida, da raça ariana. Então, a ideia de nação depois, ela vai sendo deixada de lado, porque o conceito de nação é um conceito restrito, é um conceito excludente. Por quê? Não sei se vocês já viram alguma professora, algum professor aqui no curso de Direito falando disso, mas o conceito de nação, provavelmente Kaline vai falar disso na parte da teoria do Estado Democrático. Nação é um conceito excludente, por quê? Nação, geralmente, é um grupo de pessoas que compartilha de características parecidas ou iguais, ou seja, mesmo idioma, mesma cor da pele, certo? Mesma origem, lá atrás, nas famílias originárias, mesmos costumes. Então, isso acaba que vai excluindo outras pessoas, porque quem não tiver a mesma cor, quem não falar o mesmo idioma, quem não seguir a mesma religião, quem não seguir os mesmos costumes, não pode ser considerado elemento dessa nação. E isso acabou sendo levado às últimas consequências justamente com o nazismo e o fascismo, em que só se buscava ali o reconhecimento entre iguais. E os diferentes deveriam ser excluídos, deveriam ser exterminados na parte mais terrível do nazismo, que aconteceu lá com os judeus, com os ciganos, com as outras etnias que foram dominadas na ocupação, na invasão, com os homossexuais, enfim. Né? Isso foi aí o resultado dessas atrocidades que levaram a milhões de mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ou antes disso, né? Porque o nazismo começou a matar os excluídos, né, desse conceito de nação antes de começar a guerra. Então, esse conceito de nação também é problemático e ele vai ser superado depois, porque hoje a gente não fala mais em nação, a gente fala em povo, que é um conceito muito mais amplo. Né? Povo é um conceito bem simples e bem amplo. É a quantidade de pessoas que existe dentro de um território. Ponto final. Né? Então, por esse conceito de nação, por exemplo, quando a gente fala nação brasileira, o que é a nação brasileira? Né? Geralmente está essa ideia associada a quê no Brasil? Pessoas brancas, descendentes de europeus, católicos. Né? Então, geralmente se associa à nação brasileira, ou cristãos, associa-se a esses pontos, que falam português, mas a gente só tem gente que fala português no Brasil, e os povos indígenas, né? Onde ficam? No conceito de nação, eles não existem. Eles são outras nações, né? Então, o conceito de povo ele é muito mais inclusivo, porque aí é uma quantidade de pessoas que tem dentro do país, tem dentro do território. Aí, o povo brasileiro
compreende todo mundo. Brancos, negros, asiáticos, indígenas, homens, mulheres, LGBTs, e assim vai, né? Então, você tem aí uma ideia muito mais ampla de quem seja o povo. Cristãos e não cristãos, ateus, agnósticos, espíritas, né? Então, todos esses entram, né? Os praticantes de candomblé, umbanda, etc., das religiões afro. Então, todos eles entram no conceito de povo, enquanto no conceito de nação não é assim. Então, Schmitt abriu algumas brechas, né? Quando ele reconheceu lá que qualquer governo, qualquer país, democracia ou não, pode ter uma constituição forte, né? Como resultado da decisão política fundamental, e nesse conceito de nação, que ele é problemático hoje, já era na época e hoje ainda mais, certo? Mas aí depois eu vou fazer mais críticas aí ao Schmitt. Agora não é a hora também de falar só mal, não. Vamos continuar falando da ideia dele, né? Basicamente. Mas é isso. Então, no sentido positivo, o Schmitt entende que a Constituição é esse resultado dessa decisão política fundamental. Essa decisão pode ser resultado de várias articulações políticas numa democracia, né, dentro desse órgão Assembleia Constituinte, ou pode ser resultado das decisões impostas pelo governante a pessoas indicadas por ele, no caso de uma ditadura. Agora, independentemente de ser democracia ou ditadura, o Schmitt reconhece a existência da Constituição em qualquer desses regimes, o que depois vai se mostrar problemático, certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não. Não, professor. Ok. Então, vamos seguir para o quarto sentido, que é o sentido ideal. Então, Schmitt também vai identificar na época dele alguns doutrinadores e documentos que vão entrar nessa ideia do sentido ideal. Então, vamos ver o que seria o sentido ideal, mas já sabendo que o Schmitt adota lá o sentido positivo, já fiquem esperando aí que o Schmitt vai criticar esse quarto sentido, né? Então, no sentido ideal, a Constituição é vista como um documento de conteúdo político e social que corresponde aos postulados jurídicos do momento, ou seja, que é mais adequado às declarações de direitos que às constituições propriamente ditas. Então, o Schmitt analisou na época dele, que existiam autores que usavam o conceito de Constituição justamente para associar a Constituição a esse documento que teria origem política e social e que corresponderia aos postulados jurídicos do momento, que seriam documentos que são, ou que eram, estáticos, ou seja, documentos feitos para aquela época e que refletiriam a ideia principal que se tinha naquele país naquela época. E esses documentos eles não poderiam ser modificados com o passar do tempo. Lembram que eu falei na aula, acho que na aula passada, sobre a ideia de Constituição fixa, imutável, certo? Nesse sentido ideal, a Constituição seria fixa, seria imutável, não poderia mudar. Por quê? Ela está expressando a ideia principal que existia naquela sociedade, naquele momento histórico. Isso não poderia ser modificado com o passar do tempo. Mas aí vocês já sabem que eu já disse isso. E repito, constituições foram feitas para ser modificadas. Não existem, na prática, constituições imutáveis, fixas, que não foram feitas para ser modificadas, certo? Por isso que o Schmitt vai associar esse quarto sentido às declarações de direitos, porque são as declarações de direitos que têm essa natureza fixa, imutável. Uma vez que uma declaração de direito é feita, ela não vai passar por mudanças, por emendas, por novas leis, etc. Não, ela vai ficar ali para a história. Basta lembrar das duas declarações mais importantes que a gente tem no mundo ocidental. A primeira, mais antiga, que é a Declaração da Revolução Francesa, né? A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Ela ficou para a história. Está lá, desde 1789, está lá um elenco de direitos que foram reivindicados pelos burgueses na Revolução Francesa. Não houve mudanças, mas não é uma Constituição, é uma declaração de direitos, né? Bem diferente de uma Constituição. E a mais recente foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que é de 1948.
Lá também existe o elenco dos principais direitos da humanidade, né? E não só direitos de liberdade, mas também direitos sociais, etc, etc. A dignidade da pessoa humana, que aparece pela primeira vez lá e tudo mais. Mas a Declaração Universal da ONU não foi modificada. Ela está lá registrada na história, né? Daqui a pouco, daqui a alguns anos, vai completar uma centena de anos, 100 anos, lá em 2048. Vai demorar ainda, né? Mas já tem algumas décadas de existência e não houve mudanças. Enquanto que as constituições sofrem, sim, mudanças. Então, o sentido ideal seria aquela ideia, aquela utopia de que uma constituição feita hoje vai ser igual e vai ser obedecida do mesmo jeito daqui a 10, 20, 30, 50 anos. Não é assim que funciona, né? Em algum momento da história, essa Constituição vai ter que ser modificada, vai ter que ser atualizada, até para poder se adequar às mudanças que a sociedade vai passando, né? Porque se as nossas relações sociais são dinâmicas, a Constituição também tem que ter um pouco de dinamismo. Não pode ficar parada no tempo, senão ela vira peça de museu, né? Então, foi nesse ponto que o Schmitt focou quando fez a crítica ao sentido ideal. Então, ele diz, olha, esse sentido ideal ele é adequado para declarações de direitos, mas não para as constituições. Porque para as constituições, o sentido que o Schmitt adota é o positivo. Esse aqui, ó, né? Então, a Constituição é o resultado da decisão política fundamental de uma unidade política à nação. Essa é a ideia do Schmitt. Então, o conceito, a concepção de Constituição de Schmitt é essa, né? É o sentido positivo. Então, ele critica o sentido absoluto, ele critica o sentido relativo, ele critica o sentido ideal e vai para o sentido positivo. É esse aí, é essa a ideia básica do Schmitt. Essa ideia que vai permear toda a teoria do Carl Schmitt, a teoria da Constituição do Carl Schmitt. Se não muda, não consegue acompanhar a evolução e resolução das problemáticas. Exatamente, né? Uma Constituição que não muda ao longo da história, ela vai ficar desatualizada, ela não vai acompanhar a evolução da sociedade. Então, o que a gente vai perceber aqui nessa discussão, né, quem é que cria o direito, quem é que muda a sociedade, é que vai ser um movimento de mão dupla. Tanto a sociedade cria o direito, quanto o direito cria algumas condutas sociais. E é normal que isso aconteça. Agora, não dá para ficar só como o La Salle dizia, só pode a sociedade criar a Constituição. E nem pode ficar só nessa de a Constituição vai criar ali as condutas sociais e acabou. Nunca mais vai mudar, né? Não é assim que funciona. Arcaica, desatualizada, né? Obsoleta. São tantos adjetivos que a gente pode usar aí e, na verdade, isso não acontece, né? A gente não quer que isso aconteça com a Constituição. Por isso que a gente não usa esse sentido ideal. Desde o Schmitt não se usava, ele já fez essa crítica e foi devidamente ouvido quando fez essa crítica. Certo? Então, os sentidos de Constituição são esses 4 e o sentido que o Schmitt adota, ou seja, a concepção do Schmitt de Constituição é essa que vem do sentido positivo, é a chamada concepção política do Schmitt. Deu para entender a relação dele com a política, né? Porque tudo isso depende das articulações políticas, seja de grupos diferentes numa democracia, seja do grupo dominante, quando você tem uma ditadura. Certo? Até aqui alguma dúvida? Não. Beleza. Então, agora a gente já sabendo qual é o sentido que o Schmitt adota, a gente agora pode ir mais além na teoria dele. E aí a gente vai observar que o Schmitt analisa as constituições da época dele, ali dos anos 20 e 30 do século passado, e ele define a existência de 2 tipos de normas contidas na Constituição. Atenção a isso. Quando a gente estudou La Salle, eu disse, o La Salle defendia 2 tipos de Constituição. Tá? Aqui, o Schmitt não defende 2 tipos de Constituição. Para o Schmitt, a Constituição é uma só, escrita, certo? Porque ele também era alemão e na Alemanha se adota o direito escrito. Então, para o Schmitt, a Constituição é uma só. É um texto escrito, né, que vai estar lá contendo as normas jurídicas fundamentais do país. Só que dentro dessa Constituição, o Schmitt analisa que dentro da Constituição
poderiam existir dois tipos de normas, certo? Então, a divisão que o Schmitt faz aqui é dentro da Constituição, enquanto o La Salle fazia a divisão fora, né? Era uma Constituição real e efetiva e a jurídica. Aqui só tem a jurídica, o Schmitt não leva em consideração real e efetiva, lá do La Salle, e ele vai dizer, olha, dentro da Constituição jurídica, a gente pode encontrar dois tipos de normas. Uma que ele vai chamar de normas constitucionais, que a gente vai ver que são as verdadeiras normas, na visão do Schmitt, as verdadeiras normas que devem constar numa Constituição. E a outra espécie é o que ele chama de leis constitucionais, que a gente vai ver que elas poderiam estar em qualquer norma, mas que por alguma razão entram no texto constitucional. Então, dentro da Constituição, o Schmitt observou que poderiam existir esses dois tipos de normas. Uma que ele vai chamar de normas constitucionais e a outra que ele vai chamar de leis constitucionais. Vamos ver, então, na sequência, a que corresponde cada tipo de normas dessas aí. Então, começando pelas normas constitucionais, as normas constitucionais seriam as regras fundamentais da sociedade e do Estado que resultam da decisão política fundamental. Ou seja, a expressão máxima da teoria do Schmitt acaba caindo nas normas constitucionais. A gente viu agora. No sentido positivo de Constituição, o Schmitt diz: Constituição é o resultado de uma decisão política fundamental. Essa decisão política fundamental vai resultar na preparação, na elaboração desse tipo de normas, das normas constitucionais, que o Schmitt vê como as regras fundamentais da sociedade e do Estado, que são justamente esse resultado da decisão política fundamental. Então, as normas que são fundamentais aqui para o país, como a gente já sabe, são aquelas que tratam da organização do Estado, as que tratam da organização dos poderes e as que tratam dos direitos fundamentais. Então, esses três tipos de normas entram aí nas normas constitucionais. E elas são justamente o resultado dessa articulação política que foi feita quando a Constituição foi elaborada. Então, essas normas constitucionais acabam sendo a expressão daquilo que foi decidido lá atrás, quando a Assembleia Constituinte discutiu esse texto e preparou essas normas. Então, as principais normas, as normas fundamentais da sociedade ou desse ordenamento jurídico, são essas que o Schmitt chama de normas constitucionais, que vão englobar principalmente essas três grandes categorias, que a gente já tem falado aqui sempre: normas de organização do Estado, normas de organização dos poderes e normas que tratam lá dos direitos fundamentais, as normas de organização da sociedade, certo? Então, essa é a primeira espécie de normas que vai se encontrar na Constituição escrita, né? E essa é a espécie de normas mais importante, porque é essa aí que vai ser a expressão da decisão política fundamental daquele país, certo? Já a segunda espécie do Schmitt, dentro da Constituição, a segunda espécie de normas que estão dentro da Constituição, é o que ele chama de leis constitucionais. Nesse caso, não são leis que estão fora da Constituição, lembrem-se disso. Aqui são leis que estão, ou normas, que estão dentro da Constituição e que o Schmitt vai chamá-las de leis constitucionais. E por que ele chama assim? Por quê? Na visão do Schmitt, essas são normas menos relevantes, que expressam interesses particulares ou de determinados grupos que só estão no texto constitucional para serem mais protegidas do que se estivessem previstas em leis ou decretos. Então, essas leis constitucionais, elas são artigos da Constituição, parágrafos, dispositivos, né? São normas constitucionais que estão lá presentes não porque elas são a base do país, a base da sociedade, do Estado e dos poderes, mas porque elas representam os interesses de determinados grupos ou de pessoas influentes que vão conseguir inserir na Constituição
essas normas que poderiam muito bem estar previstas numa lei, numa medida provisória, um decreto, mas que sabemos muito bem, se uma norma está na Constituição, ela está mais protegida, porque se a Constituição é a norma mais importante do ordenamento jurídico, então, se tem um artigo lá, né, sobre um determinado tema na Constituição, ele vai estar muito mais protegido na Constituição do que se estivesse numa lei ou num decreto, certo? Então, acaba que o Schmitt observa que existem nas constituições dos países algumas normas que não precisariam estar lá, mas que acabam sendo colocadas nas constituições para atender a determinados interesses de grupos ou de pessoas influentes. Isso acontece em qualquer constituição. Até na nossa atual tem isso também. Se a gente vai lá para a parte final da Constituição brasileira, a de 88, a gente vai observar que tem umas normas assim, né? Por exemplo, tem uma norma já no finalzinho da Constituição que coloca o Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro como uma instituição federal. Mas isso podia estar numa lei qualquer, né? Não precisava estar na Constituição. Mas aí preferiu-se colocar na Constituição para se dar uma proteção maior, né, para esse colégio, especificamente. E essa norma era sempre vista como pouco importante, não representava nada. Mas agora foi necessário lembrar que ela era protegida pela Constituição para que não fosse feita alguma mudança meio, né, brusca ou totalmente brusca. Por quê? O atual governo queria, né, mudar a gestão do Colégio Dom Pedro II e foi impedido justamente por isso, porque para mudar a gestão do Colégio Dom Pedro II é preciso fazer uma emenda constitucional. Se o Colégio Dom Pedro II estivesse protegido somente por uma lei, bastava dar uma canetada lá, né, uma medida provisória que podia mexer, mas não pôde. E aí os estudantes conseguiram ficar devidamente protegidos pela Constituição por conta disso. Então, pode parecer algo desnecessário, mas em momentos de crise, isso tem se mostrado fundamental para garantir uma maior proteção, né, no caso das pessoas ou dos grupos que são protegidos por essa norma. Já outro caso que a gente observa no caso, né, na situação brasileira, são os cartórios, os oficiais de cartório, tabeliães e tal. Eles conseguiram, com a sua influência, inserir na Constituição um artigo só para tratar da atividade cartorária no Brasil. Mas isso não era necessário, porque desde os anos 70, a gente tem no Brasil a Lei de Registros Públicos, que vai ser muito vista por vocês no direito civil, né? Então, se já tem uma lei que trata da questão dos cartórios, para que colocar essa proteção na Constituição? Mas aí é a questão, são grupos de interesse bastante relevantes que lá nos anos 80 também quiseram fazer valer o seu direito. E aí colocaram lá a proteção dos cartórios na Constituição. Então, qualquer mudança mais profunda no sistema de cartórios brasileiro vai ter que passar também por uma emenda. E o Schmitt já observava isso lá atrás, né? Só que o Schmitt via essas leis como menos relevantes e, na prática, como mais fáceis de ser modificadas. Aí lembra de novo de outra classificação que eu usei, né, de outra espécie de classificação da Constituição que eu usei na aula passada. Constituição semirrígida. O Schmitt era um defensor da Constituição semirrígida, porque, na visão dele, as constituições tinham, então, normas constitucionais e leis constitucionais. Então, na visão do Schmitt, seria perfeitamente possível que você tivesse uma Constituição com uma parte que só pudesse ser mexida por meio das emendas, que seria aqui nas normas constitucionais, enquanto que outra parte poderia ser mudada livremente, até por meio de uma lei, que seria no caso das leis constitucionais. Mas essa visão do Schmitt foi abandonada, porque hoje todas as normas que estão na Constituição são vistas pela doutrina como apenas, única e exclusivamente normas constitucionais. Independentemente de ser aquelas que tratam sobre os direitos fundamentais, independente de ser aquelas que tratam da organização do Estado, independente de ser aquelas que tratam da organização dos poderes, independentemente, no caso brasileiro, de ser lá o artigo que trata do Colégio Dom Pedro II ou que trata dos cartórios. Todas as normas que estão na Constituição hoje são vistas como normas constitucionais. Só podem ser modificadas por emenda
e têm uma proteção muito maior do que se estivessem previstas numa lei, numa medida provisória ou no decreto. Então, essa visão do Schmitt acabou sendo superada. Mas ainda resta uma herança dela, que a gente vai ver mais à frente. Porque a gente ouve falar, e vocês certamente já ouviram falar das chamadas cláusulas pétreas, né? Aquela parte lá da Constituição que não pode ser modificada, ou pode, até para ser ampliada, mas nunca para ser reduzida. Essa questão das cláusulas pétreas, ela acaba sendo meio que uma herança da era do Schmitt, dessa teoria do Schmitt. Depois vocês vão entender melhor isso, porque as cláusulas pétreas, teoricamente, não poderiam ser modificadas, em nenhuma hipótese, ou quase nenhuma, enquanto que as outras normas da Constituição poderiam ser modificadas por emenda sempre que fosse necessário. Então, muitos doutrinadores veem aí uma herança dessa distinção do Schmitt norma e lei constitucional, mas ela não existe mais, né? Porque hoje a gente chama leis constitucionais as leis que estão abaixo da Constituição, porque tudo que está dentro da Constituição é norma, é visto como norma hoje, regra ou princípio. Então, essa distinção aqui do Schmitt já não mais existe nos dias de hoje, certo? Então, aqui só ressaltando o que eu falei, né? Essa distinção foi superada na metade do século XX, restando apenas a distinção entre normas constitucionais comuns e cláusulas pétreas. Distinção essa que deriva indiretamente da diferenciação feita na teoria do Schmitt, certo? Então, deu para entender aí, pessoal, essa distinção entre norma e lei constitucional, como o Schmitt defendia e como funciona hoje, sem existir mais essa distinção? Ok. E aí, então, a gente finaliza essa teoria do Schmitt, né? A concepção política, com a crítica. A crítica é a mesma, só que agora com enfoque na parte política dele, né? Então, mais uma vez, vai se dizer aqui, olha, tem um autor que reduziu a análise do fenômeno Constituição a apenas um de seus aspectos. Dessa vez, no caso do Schmitt, a redução da teoria dele foi para se estudar apenas a questão política. Então, essa é a crítica feita pela doutrina à ideia do Schmitt. Então, em virtude do apego excessivo às origens políticas da Constituição, se critica a visão do Schmitt, desconsiderando a complexidade relacionada aos diversos aspectos que fundamentam a existência de uma Constituição. Então, a crítica principal feita ao Schmitt aqui é que ele apenas se apegou, né, e analisou as origens políticas da Constituição e acabou que até deixou de lado, de certa maneira, a questão jurídica. Também esqueceu de tratar do que o Lassalle já tinha falado sobre as questões sociológicas, sociais. Então, Schmitt acaba se prendendo muito aos aspectos políticos e não vai desenvolvendo melhor as outras ideias que estão relacionadas à Constituição. Então, esse é um ponto de crítica. Além das críticas que eu fiz em relação às brechas que ele deixou, ao conceito de nação, o reconhecimento que ele deu de que uma ditadura tem o mesmo valor que uma democracia, né? Que uma Constituição ditatorial vai ter o mesmo valor que uma Constituição democrática. Então, são críticas que são feitas aqui ao Schmitt e que valem a pena ser lembradas. Mas, mais uma vez, eu digo, não joguem fora o Lassalle, não joguem fora o Schmitt, porque vamos precisar deles mais à frente para as próximas teorias. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Bom, são 8... Ok. São 8h11, né? Então, se eu voltar, vai voltar já 8h21. Então, eu vou encerrar por aqui hoje, tá? Quinta-feira a gente retoma. Vamos continuar aí. E já está o material para vocês olharem. E amanhã entra no YouTube a aula, tá? Boa noite. Tá, ok. Boa noite, professor. Até quinta. Até Boa quinta. noite, professor. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau.